Olá, candidatos. Eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida. Cansada hoje, muito cansada. Passei o dia gravando na Folha Dirigida, mas tinha que fazer esse vídeo aqui a pedido do pessoal que me acompanha lá na coluna Gabaritando Provas Discursivas, meu canal no YouTube, o pessoal que me segue no Instagram, né, pediu para falar sobre o TJ Maranhão, sobre a prova de estudo de caso, e eu não posso dormir, né? Não iria dormir com a consciência tranquila se não fizesse esse vídeo para falar um pouco sobre o exercício de estudo de caso. Em primeiro lugar, né, deixa só um parênteses aqui, um beijo enorme pra galera do Maranhão. Esse vídeo, né, eu me sinto assim bem especial fazendo esse vídeo. A minha mãe é do Maranhão, estive no Maranhão, estive em São Luís já faz alguns anos, mas adorei, amei o arroz de cuchá, adorei o centro histórico, visitei, né, vários lugares. Tenho pessoas da minha família, né, da família da minha mãe, da minha família que ainda moram, que estão aí no Maranhão, e conheci um pouquinho do Calhau, né, e aí quando eu falei pra minha mãe que ia gravar esse vídeo, ela falou assim: ah, mas minha filha, eu sou muito lá de dentro, uma cidadezinha lá do Maranhão, quase fazendo ali divisa com Teresina, né? E ela falou assim: ah, dificilmente alguém lá do canal vai conhecer, lá da cidadezinha de Monção. Não sei se alguém conhece Monção, né? Mas se conhecer aí, deixa aqui um comentário, se tiver alguém da família, né? Pra pelo menos falar: mãe, o pessoal lá conhece do canal, tá bom? Então, meu beijo especial aos maranhenses, ao pessoal que mora no Maranhão, muito querido, né? Tem raízes aí no Maranhão. Então, vamos lá, né? Como eu posso ajudá-los? Eu fiz esse vídeo aqui, vou fazer esse vídeo bem especial pra vocês que vão fazer a prova pro Tribunal de Justiça do Maranhão. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que o exercício de estudo de caso, ele é um exercício bastante simples. Muita gente tem medo desse exercício, né? Não sabe exatamente o que esperar, então eu vou explicar primeiro o que é o exercício de estudo de caso para você que não conhece, nunca teve contato. O exercício de estudo de caso, principalmente para quem vai fazer a prova, né, na área de direito, é um exercício, né, que a gente chamava na faculdade de caso concreto. Então o examinador, ele traz uma situação hipotética, né, com personagens, com dados, fatos, circunstâncias, e a partir desse cenário ele vai fazer alguns questionamentos. Em geral, a FCC trabalha com 3 ou 4 aspectos, itens que a gente chama, perguntas, né, sobre o estudo de caso. E o que a FCC quer é que o candidato ele responda de forma bastante objetiva, né, desenvolva de forma bastante objetiva os temas propostos, né, em cada um dos aspectos. Então, você vai se deparar com uma historinha, né, com um caso concreto, e em seguida o examinador ele vai fazer as perguntas com base nesse caso concreto. A primeira coisa que eu tenho para dizer aqui para vocês, e eu só vou dizer coisas super importantes, não vou ficar enchendo linguiça não, vou direto ao ponto falar coisas importantes para vocês. A primeira coisa que vocês devem saber, não importa a área, né, para qual você vai fazer, mas se envolve estudo de caso, é essa dica. A FCC ela não trabalha com questões complexas, né? Ela não trabalha com questionamentos complexos e com muitas pegadinhas. Ela cobra até, né, na maioria das vezes, né, conteúdo básico, tá? Das disciplinas, conteúdo básico, mas você tem que demonstrar domínio sobre, enfim, em relação a esses temas. Então, você não espere perguntas complexas, né? E também pegadinhas, né? Não faz muito tipo da FCC, não tá muito dentro do perfil da FCC. Mas você tem que demonstrar domínio sobre o tema que foi proposto. Então, domínio sobre o tema que foi proposto. Isso é importante, tá? Apresentar o domínio, apresentar conhecimento. O exercício de estudo de caso, né? A prova ela vai ser composta de uma questão. Então, ótimo, né? Fomos abençoados. Tem concurso da FCC com edital, como a exemplo do TRF Terceira Região, em que o candidato ele vai ter 2 questões práticas. Então, lá no TJ Maranhão temos uma questão prática, né? Uma questão, um caso que vai ser trazido para vocês e aí vocês vão precisar discorrer. Então, tem 3 princípios que regem o estudo de caso, para você desenvolver um bom estudo de caso.
Primeiro é o princípio da objetividade, como eu já disse, tá? Professora, eu posso fazer um parágrafo de introdução? Você até pode fazer um pequeno parágrafo de introdução. E aí a minha sugestão é que o seu parágrafo de introdução, ele, né, nele você apresente uma espécie de relatório sobre o tema, tá? Isso é interessante. Você não vai perder muito tempo pensando, né, numa introdução muito elaborada. Você pode fazer um pequeno resumo do estudo de caso no seu parágrafo de introdução e partir então para o desenvolvimento, né, para desenvolver, para responder o que foi perguntado. Essa é uma estratégia. Professora, eu posso ir direto ao ponto? Pode, né? Você está atendendo ao princípio da objetividade. Se você elaborar esse pequeno parágrafo de introdução, não tem problema, tá? Você não está fugindo, né? Você não está deixando de atender ao princípio da objetividade. Você simplesmente está né, criando um parágrafo para introduzir o tema, pode ser feito. Como também não precisa ser feito, né? Principalmente se você tiver pouco tempo para resolver o estudo de caso, o ideal é que você então já comece indo direto ao ponto. O segundo princípio interessante que você deve, né, ter em mente é o princípio da precisão. Então, se o examinador usa determinados temas, determinados conceitos, determinado vocábulo para fazer referência a algum conceito, você deve seguir, você deve se apropriar desse vocábulo, tá? No desenvolvimento do seu texto. Então, um exemplo aqui bem simples, mas para você entender. Se no enunciado ele pede para você falar sobre os benefícios de alguma coisa, lá no seu texto o termo que você vai usar é benefício, né? Benefícios. Então você não vai usar, por exemplo, vantagens. Então esse princípio da precisão é um princípio muito importante, porque o examinador, quando ele pegar a tua prova para ler, ele quer ir direto ao ponto. Então ele quer encontrar aquela palavra-chave. Então use os termos que foram escolhidos, que foram selecionados pelo examinador. Nada de confundir o examinador com nomenclatura, né, doutrinária, de outro... Não. Siga, né, aproprie-se do termo que foi sugerido lá no enunciado e use-o, né, use esse termo ao longo do seu texto. Um terceiro princípio muito importante para fazer um bom estudo de caso é o princípio da ordem. Então, nada de violar a ordem proposta pelo examinador. Quando ele entrega o estudo de caso para você, ele já dá uma espécie de script, né? Então ele põe lá item A, item B, item C, e ele espera que você desenvolva desse modo, né? Primeiro, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, só para, às vezes o aluno fala assim, caramba, mas professora, ele pediu primeiro para eu exemplificar alguma coisa, o item A, né? Exemplo aqui do estudo de caso. Suponhamos que o examinador trouxe um estudo de caso, e aí o primeiro questionamento dele foi o seguinte, exemplifique algo, e aí um segundo questionamento, né, no segundo item, ele pediu para você conceituar. E aí você fica imaginando o seguinte, poxa, eu acho que é muito mais prático primeiro conceituar e em seguida exemplificar. Eu posso então inverter essa ordem? Eu posso começar conceituando alguma coisa e depois exemplificando? E aí eu vou te dizer que não. Não, preste atenção, você não pode, não deve, né, hipótese alguma, violar essa ordem. Então, se ele pediu para você exemplificar, por mais que isso talvez não faça muito sentido inicialmente para você, você vai exemplificar e depois vai conceituar. Você não vai violar essa ordem. Esses são os 3 princípios fundamentais para você ter um bom exercício de estudo de caso. Então, vamos lá retomar. Princípio da objetividade, princípio da precisão e o princípio da ordem. E aí, professor, o que mais eu preciso, né, para fazer um bom exercício de estudo de caso? Bom, para fazer um bom exercício de estudo de caso, você precisa também ficar atento, claro, à correção gramatical do seu texto. Então, é muito importante que você tome cuidado, elabore um texto com períodos, né, com frases de média extensão. Então, nada de elaborar períodos, né, ou frases muito longas, isso só vai atrapalhar a compreensão da mensagem pelo examinador, né? E claro, a correção gramatical. Então reveja as regras, principalmente de crase, reveja regência, né? E regras também de concordância são importantes, tá? Para você fazer um bom estudo de caso. Em relação aos temas, saindo um pouco da parte de uso do idioma, estrutura, indo para os temas, né? Que temas são interessantes? Felizmente, nesse concurso não tem direito previdenciário, até porque não é uma demanda do Tribunal de Justiça, né? Enfim, então o examinador não cobrou. Agora a gente sabe que para FCC, né, de acordo com o perfil da banca, o candidato ele pode esperar o quê? Ele pode esperar temas relacionados principalmente a direito processual civil, para quem vai fazer a prova de direito, e direito administrativo, né? São as cerejas aí do bolo
da FCC. Então vamos caprichar em temas relacionados à licitação, né, improbidade administrativa, né, enfim, assuntos do direito administrativo relevantes que aparecem aí nas provas da FCC. Vamos também focar em direito processual civil. Volto a dizer, as questões não são complexas, né, mas demandam que o candidato mostre um bom conhecimento. E vamos ficar atento, treinar essas questões em até 30 linhas, que é a extensão da prova, ok? Olha, aqui já tem muita informação importante sobre o TJ do Maranhão. Houve pedidos aqui também no canal da professora Vivian para que eu falasse sobre o TJ do Maranhão. E obviamente os vídeos são curtos, mas vão direto ao ponto. E se você tiver alguma outra sugestão, quiser que eu fale sobre algum outro aspecto dessa prova, eu volto, produzo um programa e venho falar, ok? Podem deixar aqui as sugestões aqui, né, no nosso vídeo, podem publicar aqui. E, enfim, né, fiquem à vontade aí para esclarecer também dúvidas, ok? Bom, bons estudos e até o próximo encontro.